E aí, pessoal, estou hoje aqui no transporte público, estou aqui com a minha futura esposa, estou aqui com o meu sócio, tá editando um vídeo ali pro canal dele, porque o canal dele aqui, ó, se inscreve lá. E eu tô com o celular 5%, mas eu queria alimentar esse YouTube, e eu queria falar sobre um assunto que tá muito em alta, que é sobre política, cara, e a privação da liberdade, né, que é um assunto que tá sendo falado muito nesses últimos dias. Cara, eu refletindo sobre a liberdade, eu tiro algumas conclusões que são as seguintes. Primeiro, para que você tenha liberdade, você precisa dar liberdade para o outro. Isso exige que você, se você, por exemplo, é cristão, para que você exerça a liberdade de pregar o evangelho, você tem que dar liberdade para uma pessoa de outra religião falar sobre a religião dela. Porque não existe liberdade unilateral. A liberdade precisa ser com o todo. Ela precisa ser liberdade de um lado e do outro. E esse paradoxo da liberdade torna com que, às vezes, esses pseudos apoiadores da liberdade paguem pela própria língua. E o que acontece é o seguinte, a realidade do Brasil hoje no Brasil nós temos muita liberdade. Em que sentido? Hoje no Brasil a gente tem liberdade de ser o que a gente quer. A gente não enfrenta problemas que a gente acha que a gente enfrenta. E principalmente, a gente pode ter a opinião que a gente quer, entendeu? Porém, é fato que no atual governo de hoje, o principal modo deles atuar é privando essa liberdade do povo. Em que sentido? O atual governo hoje discriminiza pessoas que pensam diferente deles e faz com que seus inimigos sejam presos para que eles não contrariem o próprio governo. Cara, eu simpatizo muito com a direita, mas eu não me declaro nem de direita nem de esquerda, e nem em cima do muro. Eu acredito que você se prender a dois pensamentos só é uma maneira muito burra de representar a política. Até porque política, ela tem mais a ver com atitudes de Estado, de como o Estado vai reagir a coisas para o povo, do que realmente atos morais. Porque a moralidade fica para o povo. O povo decide a moralidade a respeito de coisas de sexo ou coisas de drogas, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa da moralidade do povo. O Estado, a partir do momento que o Estado ele interfere na moralidade do povo e cria situações em que ele decide se o povo pode ou não ser gay, pode ou não usar droga, isso é o Estado intervindo em coisas que ele não tem direito de intervir. O Estado precisa intervir na saúde, na segurança, na educação e em outras áreas que são essenciais para o povo. De resto, tudo vai da nossa liberdade de decidir aquilo que a gente quer. O que acontece é o seguinte, nenhum governo apresentado até hoje no Brasil dá a liberdade do povo escolher a sua própria moralidade. Até porque nos debates políticos de hoje em dia, as pessoas debatem mais assuntos morais, assuntos sociais, do que realmente pautas políticas de melhoria de economia, de melhoria de educação. E isso está se tornando o Brasil uma porcaria, cara. É uma porcaria o Brasil de hoje. Porque o Brasil está mais opiniões sociais do que opiniões políticas. E a minha opinião sobre tudo isso é que pau no cu do sistema. Eu sou contra tudo isso e fechou. Valeu, pessoal. O que tu acha, bichão, aí desse julgamento aí do Bolsonaro aí, hein? Sobre o quê? Sobre esse julgamento do Bolsonaro aí, o Alexandre de Moraes interferindo na liberdade. A minha opinião é que